O Lasmar já tinha me comunicado, né? Ele me falou, quando eu tava para voltar, ele falou, você vai ter muitas lesões. Agora, dentro de campo, o Neymar se machucou de novo. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Eita, mais uma lesão do Neymar. Mais uma página, né, que desilustra a história do Neymar como jogador de futebol profissional. Será que ainda dá tempo para ele jogar a Copa do Mundo? Ou o sonho acabou de vez? Dependendo da condição dele. Galera, com todo respeito, não se iludam. Captem os sinais. O Ancelotti não conta com o Neymar. Santos acaba de confirmar. Neymar está fora do clássico contra o São Paulo por conta de mais uma lesão muscular. A torcida já está em choque e os comentaristas começaram a levantar a velha dúvida. O retrospecto do Santos e o Neymar não é bom. Não é bom. Será que Neymar vai conseguir recuperar a forma e estar 100% para disputar a próxima Copa? Neymar só irá para a Copa do Mundo se houver um milagre. Sabe daqueles milagres assim? Tem gente dizendo que o craque não consegue mais manter o ritmo, que o corpo não aguenta. O Santos não se deu ao respeito pra cima da gente. Ficou muito feio, muito feio, muito feio. Com incômodo na coxa, cuida do incômodo. Se está preocupado de fato com a seleção brasileira. Também. Então realmente foi deplorável, deplorável o que aconteceu ontem. Mais uma página, né, que desilustra a história do Neymar como jogador de futebol profissional. Mais uma molecagem, mais uma farsa. Apenas isso. Porque ele não tá voltando para marcar, ele não tá conseguindo acertar passes, ele não tá fazendo diferença nenhuma, muito pelo contrário, parece um jogador a menos. A notícia pro Santos, a despeito da idolatria que ele ainda gera, é boa. Ele precisaria voltar em forma, não adianta só jogar, estar em campo. Precisa estar em campo e correr com intensidade. Se ele não fizer isso, ele não vai conseguir nem a titularidade no Santos, nem a convocação para a seleção brasileira. A gente viu muitas pessoas pedindo essa coisa do Neymar na seleção quando ele parecia estar em condições físicas. De estar em campo, né? Não em condições físicas de jogar bem, o que ele ainda não fez. E agora a gente está vendo que nem isso ele tá. Ele não consegue passar um semestre sem se lesionar, ele não consegue passar um mês sem se lesionar. É muito difícil, a essa altura do campeonato, com 33 anos, que ele volte a desempenhar o futebol que ele já teve um dia com esse tipo de problema físico recorrente, né? O máximo que ele teve, essa sequência recordista que a Mili mencionou, foram 7 jogos. Então, é muito pouco, né? No Brasil, 7 jogos são 2 semanas, praticamente. A gente vive num mundo absolutamente maluco de calendário e o Neymar não vai conseguir, aparentemente, uma sequência muito maior do que essa. Também não acho uma má notícia para o Santos do ponto de vista esportivo. O problema é o custo, né? O Neymar jogando ou o Neymar parado, o custo dele é o mesmo. Então vai ficando cada vez mais difícil justificar essa operação para o Santos, principalmente do ponto de vista esportivo, porque o Neymar veio aí, o Santos não conseguiu chegar à final do Paulista, o Santos tá muito mal no Campeonato Brasileiro, tá de novo brigando ali para não cair, e a gente, né, não vê o benefício do Neymar dentro de campo. Fora de campo é outra história, cada um acredita no que quiser, mas dentro de campo, claramente, não tá fazendo a diferença. E aí, para quem gosta de fazer a comparação com a lesão do Ronaldo, o Ronaldo voltou de uma lesão muito grave, o Ronaldo tinha 24 anos, né? Além de ser um jogador, para mim, superior ao Neymar, mas ele era muito mais jovem. Se recuperar da pior lesão da sua carreira com mais de 30 anos, com o estilo de vida que o Neymar leva, é muito mais difícil. Mas será que isso é verdade ou exagero da mídia? A lesão muscular ela é muito duvidosa sob o ponto de vista de prognóstico. Deve ter, evidentemente, um exame de imagem que apresentou ali alguma alteração, seja ela um edema, uma lesão grau 1, ou seja, uma demonstração de que aquele músculo estava sob risco. E, obviamente, um pique, uma jogada brusca, uma aceleração, pode fazer aquele músculo que está lá edemaciado, com uma micro-ruptura, romper-se. Então, eu acho que a precaução vale. É difícil... Mas uma semana ele tá bom, doutor? Vamos lá. Porque já tem seleção aí. Deixa eu explicar. Se a lesão é mínima, 10 dias o atleta tá bom. Agora, se você abrir essa lesão, ela romper para um grau 2 ou 3, entra naquele detalhe que o Pedro falou. Você pode perder o atleta por 30, 45 dias, 2 meses.
Então, acho que, do seu ponto de vista de prognóstico, tomaram uma medida certa. É difícil, é duro, o torcedor às vezes não entende, mas é melhor preservar independente de que jogo é. A gente não coloca o atleta em campo porque o jogo é mais importante ou menos importante. É se ele vai estar sob risco ou não. Então, se ele estaria sob risco, eu acho que o Departamento Médico do Santos e todos aqueles que se envolveram acertaram em não arriscar um jogador do nível do Neymar num jogo decisivo de alto risco para que ele perdesse o Neymar por mais tempo. Eu acho que a medida foi correta. O retrospecto do Santos e o Neymar não é bom. Não é bom. Até porque nós estamos falando do Neymar. Nós não estamos falando de qualquer jogador. No mínimo, ele vai ficar de fora um mês. No mínimo um mês. Tá? Uma pena, porque era um jogador que o Santos estava contando muito para esse jogo contra o São Paulo, pela sua importância, pela sua liderança, pela sua importância, como eu falei, no jogo, porque ele acaba sempre se destacando em relação ao adversário, à arbitragem, aos seus próprios companheiros também. Além disso, ele tem um ótimo retrospecto contra o São Paulo. Ótimo retrospecto. Sempre que o Neymar jogou contra o São Paulo ficou em desvantagem. Ganhou, lógico que o São Paulo ganhou do Santos com o Neymar em campo, mas o Santos mais venceu o São Paulo do que perdeu quando contou com o Neymar. E agora, o que vai acontecer? Bom, agora torcer para o Neymar se recuperar e pensar agora na vida sem o Neymar. Tá? E isso, muito provavelmente, vai atender desejos de muitas pessoas, né, que gostariam de ver o Santos sem o Neymar. Mas é bom lembrar que o retrospecto do Santos sem o Neymar não é nada bom. No Campeonato Paulista, antes da chegada dele, o Santos estava afundado lá, no terceiro lugar e correndo o risco de não se classificar. Com a chegada do Neymar, o Santos deu uma arrancada no Campeonato Paulista, se classificou para a fase de mata-mata, passou pelo Bragantino nas quartas de final e com isso se garantiu na Copa do Brasil do ano que vem. Aí ele se machuca contra o Bragantino. O Santos pega o Corinthians e perde e é eliminado. Olha, Galvão, faz 4 anos que a gente só discute a volta do Neymar. O Neymar tá voltando. A volta do Neymar. Não fala assim que nós estamos com 1 hora de programa no ar, estamos falando só agora, falamos de muita coisa. Não, volta do Neymar. Tô falando que ele sempre tá machucado, ele sempre tá voltando. Ele nunca tá numa sequência de jogos. Faz 4 anos que a discussão é a volta do Neymar. O Neymar tá voltando de contusão, o Neymar tá voltando de contusão. Cara, ele não tem sequência. Essa discussão procede, tá? Tudo bem. Mas nós estamos de dar uma Copa do Mundo, que nós estamos de levar jogadores importantes de uma Copa do Mundo que deveriam estar na Copa do Mundo. Kaká, o centroavante, o Adriano e o Ronaldinho Gaúcho. Eles são jogadores de Copa do Mundo. Eles podem estar jogando um mau momento, mas chega na Copa do Mundo e se prepara. O Ronaldo, antes de jogar a Copa do Mundo, se preparou para jogar a Copa do Mundo. Ele estava quebrado, ninguém queria levar, mas são jogadores de Copa do Mundo. O Neymar é jogador de Copa do Mundo. Você tem que preparar ele para jogar a Copa do Mundo. Eu não acho que ele vai jogar mais onde ele jogava e de meio campo. Ele tem que querer jogar a Copa do Mundo, Vanderlei. Não é a parte, deixa eu falar assim, não é a parte externa que diz isso. Quem decide isso é quem vai estar com a responsabilidade com o jogador lá. Se você entender que um jogador com a qualidade do Neymar, se você não tem no elenco, você consegue recuperar para que ele possa jogar, você arruma um lugar para que ele possa jogar. Meu pensamento é esse. Mas ele não pode. Eu não acredito. Tudo bem. Sou um cara mas é uma questão de cada um acreditar. Um acredita, outro não acredita. Ele ficou 42 dias por causa do edema, gente. 42 dias. É muita coisa. E a forma que ele joga no Santos é assim, ó. O Neymar do Santos é um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Neymar do Barcelona é incrivelmente um jogador dos anos 70, ele vai estar em qualquer seleção. O Neymar que jogou no Paris Saint-Germain, igual, porque ele jogou muito no Paris. Mas esse Neymar que está jogando agora, ou o Santos precisa fazer o time para ele, ou ele precisa jogar, porque ele não joga. Essa é a verdade. Quero ouvir o Leão, nós estamos chegando perto do fim do programa. Quero ouvir o Leão sobre o Neymar. Eu acho que o Neymar precisa mudar a mentalidade dele e a maneira, não dele jogar, a maneira de se comportar. Se ele se comportar, porque os outros jogadores... Comportar no jogo. No jogo. E também profissionalmente, ele se dedicar para jogar na Copa do Mundo. Senão, eu estaria com o Casagrande, que ele faz tempo que ele não se apresenta. E a idade dele, com a musculatura dele, ele não é para jogar lá atrás e correr 50 metros. Ele é para jogar na frente, correr poucos metros. Isso. Leão, olha só. O Romário, olha só, como se chama seleção, jogador de seleção. O treinador é nível de seleção. Qual é a seleção? O Romário
Os jogadores entenderam o Romário e aceitaram o Romário do jeito que ele era, porque sabiam que o Romário podia decidir a Copa do Mundo. É uma conversa que tem que ter treinador, jogador e o atleta que vai ser. Essa conversa tem que ser deles lá para resolver. Se o Neymar, se o grupo entender, e o treinador entender que o Neymar pode ajudar numa posição diferente, o grupo tem que abraçar. Agora, se não abraçar, não adianta que não vai. Galvão, Na seleção, só para encerrar o assunto Neymar, que eu quero muito que ele volte. Nos últimos, eu também, torço por ele. Exato. Por que ele foi lá brigar lá atrás com o Samuel Xavier? Que a bola não chega, esse time precisa melhorar para ter o Neymar. Aí ele volta para buscar a bola toda hora e tá errado. O Santos conseguiu dar um chute a gol. Foi do Neymar, um chute fraco. Fraquinho, então, né? Mas foi ele. Os outros todos lá não chutaram. O problema é que dos últimos 7 anos, por causa das lesões, que se não me engano são 19, ele ficou 3 anos e meio sem jogar, de 7. Então a gente espera que agora, daqui para a Copa... Isso significa 50% da carreira. A previsão de retorno é de até 4 semanas. Quer dizer, a previsão inicial, né? Previsão inicial, 4 semanas. Pelo menos para começar, de largada, de saída, 4 semanas. Mas, numa previsão mais conservadora e até mais pessimista, esse tempo de recuperação pode se estender até 12 semanas. E aí nós não estaremos falando apenas em perder um mês, estaremos falando em perder o que resta de temporada. Aí é fim de temporada. Se for 3 semanas, é fim de temporada. Até mesmo a previsão de um mês, ela é muito otimista e eu trabalho com baixa probabilidade, por mais que não seja médico e não tenha laudo do Neymar, porque não é só a recuperação clínica. Aí você tem que recuperar o ritmo, trabalhar com bola, voltar aos treinos, tem tudo isso. Tem tudo isso. Aí vamos lá, que ele volte na virada de outubro para novembro. Novembro tem data FIFA de novo. Aí para de novo. Então é muito complicado pensar no Neymar ainda esse ano com a camisa do Santos. Muito complicado, não é que é totalmente descartado e impossível, mas muito complicado. Agora, falando em data FIFA, eu li muita coisa sobre essa lesão do Neymar e muitas matérias e alguns tratando dessa coincidência de datas. Olha, o Neymar vai se machucar agora, justamente às vésperas da convocação do Ancelotti. Aliás, deixa eu explicar pela segunda vez no canal e eu espero que seja a última. A pronúncia Carlo Ancelotti é uma pronúncia que o Grupo Globo adotou para a maioria dos seus veículos. Para a AGE TV, como você já deve ter percebido, o Bruno Formiga, por exemplo, os demais têm falado Ancelotti. Para a AGE TV não há essa restrição, essa rigidez, porém, eu, que participo de outros programas do grupo, segunda-feira, por exemplo, estarei no Panela Sport TV, eu, por deliberação minha, decidi seguir o padrão de pronúncia que a casa adotou, Carlo Ancelotti. Decisão minha, ninguém me mandou nada. Eu, como já disse num vídeo aqui, e tô repetindo, eu decidi. Tanto que você vai continuar vendo na GTV, eu falando Ancelotti e os caras falando Ancelotti. E tá tudo bem. Eu decidi. Então, manda pedrada pra mim se você não concordar. Porque eu trabalho no grupo e eu entendo que eu prefiro virar logo essa chavinha até aqui do canal do que ficar nessa de uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Não, vamos assim. Eu decidi, ok? Então, vamos lá. Aí eu vi muita gente falando, pô, mas tem a data FIFA, vai bater com a convocação, o Neymar ficará fora dos amistosos contra Japão e Coreia do Sul. Galera, com todo respeito, não se iludam, captem os sinais. O Ancelotti não conta com o Neymar, não conta. E disse isso num vídeo recente aqui. Acho que a gente já tem que trabalhar fortemente com a possibilidade, não, como uma possibilidade muito concreta, muito real, do Neymar ficar fora da Copa do Mundo, dele não estar hoje na cabeça. Acho que nem passa. É a minha visão, eu posso estar errado. Eu posso estar fazendo uma leitura equivocada do cenário. Tudo bem, acontece, eu erro, certo? Do jogo. Eu acho que nem passa pela cabeça do Ancelotti ter o Neymar. Mas assim, eu acho que não passa nem de longe. Na boa, nem de longe. Então, com uma lesão como essa, enfim, fica ainda mais difícil pensar em Neymar para a Copa do Mundo. Ele tem um tempo muito curto para se recuperar, para mostrar serviço, para mostrar um grande nível de futebol, para ficar livre de lesões, para encaixar no time, para convencer o técnico da seleção brasileira, depois encaixar nessa seleção brasileira. Gente,
Sim. Neymar só irá para a Copa do Mundo se houver um milagre. Sabe daqueles milagres assim, enormes do futebol? Milagres. Ah, o Ronaldo Fenômeno. Tem que ser uma parada desse nível para ir, para cima, para mais. Uma parada Ronaldo Fenômeno 2001, 2002, para multiplica, tá? Eleva aí a terceira, quarta, quinta potência. Muito difícil. Muito, muito. Então eu não trabalho com essa possibilidade, porque eu acho que o técnico da seleção brasileira não trabalha com essa possibilidade. E aí, cara, eu fico pensando, primeiro, o que a gente pode fazer um balanço desses 21 jogos do Neymar com a camisa do Santos. Eu acho que existe uma grande discussão aqui, que eu acho que é valiosa, tá? Acho que é super valiosa. Mas existe uma grande discussão aqui sobre o saldo dessa chegada, dessa passagem do Neymar. Aí a gente olha para os números. Vamos pegar desde o início? Vamos lá. Neymar tem 1 gol contra o Água Santa, 1 gol contra a Inter de Limeira, 1 gol contra o Red Bull Bragantino, 1 gol contra o Flamengo, o gol da vitória, 2 gols contra o Juventude. Então nós estamos falando de 6 gols. Assistências, ele tem 2 assistências contra a Inter de Limeira, são aqueles escanteios lá pro Tiquinho, e uma assistência contra o Água Santa. Então em 21 jogos, nós estamos falando de 9 participações para gol. Aí é que eu acho que está o ponto central da análise. É frustrante ou não é frustrante? Depende do teu olhar. Depende do que você criou de expectativa lá atrás. Porque se você foi da linha dos que defenderam que no futebol brasileiro um jogador com o talento do Neymar joga com uma perna só, você estará frustrado nesse momento. Se você era da mesma corrente da qual eu fazia parte, que dizia, olha, precisamos esperar, precisamos ver, acho que o Neymar não vai atingir o 100% nunca mais na carreira, se ele atingir 40, 50 é positivo. Inclusive eu fiz questão hoje pela manhã, acordei cedo, de pegar os meus vídeos de fevereiro da chegada do Neymar e era exatamente esse o meu discurso. Tá tudo aqui no canal, tá tudo aqui, só você voltar. Era exatamente esse o discurso. Galera, precisa ver, a gente precisa ver como é que ele tá. O que ele já agrega fora de campo, com patrocínio, com exposição, com crescimento de sócio-rei, com crescimento de rede social, esse era o panorama lá em fevereiro, aquela empolgação da chegada dele, isso tá dado, isso tá consolidado. Agora no campo é mais dúvida do que certeza, é uma incógnita. Então se você tinha esse olhar mais pé no chão, você sabia que não ia ser nada muito melhor do que isso aqui. Não ia ser nada muito diferente. Eu acho que ficou abaixo até da minha própria expectativa, acho, mas eu não esperava algo muito maior. Não esperava. Mas esperava mais do que isso aqui. Esperava mais do que 9 participações para gol e 21 jogos. Porque vamos lá, com todo respeito a todos os adversários contra os quais o Neymar marcou, de relevante mesmo, desculpa o palavrão aí, tá por ouvir das crianças, de fodão mesmo, foi o Flamengo. Com todo respeito, o Juventude briga pra não cair, a Inter de Limeira, coitada, é o tipo de divisão inferior, Água Santa, sabe? O Red Bull Bragantino, ok, no mata-mata do Paulista, um gol de falta, mas brabo mesmo, Flamengo. E foi gol de vitória, inclusive. Brabo. Só. Neymar teve atuações terríveis contra equipes grandes, não dá pra dizer isso. Contra todas, não. Por exemplo, contra o Botafogo, ele é expulso. Ele jogou fora todo o bom jogo que ele fez durante 70, 75 minutos. Um ótimo primeiro tempo, principalmente, contra o Botafogo na Vila Belmiro. Só que ele acaba sendo expulso. Aí você não tem muito o que fazer. Contra o Atlético Mineiro do primeiro turno, o jogo que ele se machuca, ele é muito importante na primeira meia hora de jogo, quando o Santos consolida a vitória. Depois ele machuca e fica mais um tempo fora. Em compensação, contra o Atlético Mineiro, uma atuação terrível do Neymar. Acho que foi a pior. No Campeonato Brasileiro, acho que foi a pior. Contra o Mirassol também, foi a passeio lá pra Mirassol, como o time inteiro foi. Mas essa atuação contra o Atlético, a furada, ele tem 2 oportunidades pra marcar, erra as 2. A furada de maneira gritante no lance do Lautaro, uma atuação muito ruim do Neymar em Belo Horizonte, né? Bem ruim. Então, o saldo depende muito de como você via a coisa lá atrás. Mas, de qualquer forma,
eu acho que dá pra dizer que ele é negativo. Se ele é muito ou pouco negativo, aí vai depender da tua expectativa gerada. Pra mim, ficou um pouco abaixo do que eu esperava. Pra alguns, ficou bem abaixo. Bem abaixo. E aí eu queria abordar outro ponto que vai além do campo. Que é o seguinte. Quando o Neymar chega, é uma reflexão aqui que eu acho que é importante. Quando o Neymar chega, tem aquele movimento que eu acabei de citar aqui no canal, aquele boom de rede social, explodindo de seguidor, o Santos, os perfis do Santos. Tem aquele boom de sócio-rei, torcida se mobilizou, se associou, explodiu. Tem o interesse das TVs em exibir o Santos, as TVs abertas pegando os jogos do Santos, trocando e tal, né? Teve esse movimento instantâneo. Repercussão internacional, o Santos virou manchete no mundo. Fantástico. E a gente ouvia muito que, olha, a chegada do Neymar também vai trazer um festival de patrocinadores e jogadores que vão querer se associar à marca Neymar. Eu até, num dos vídeos que eu resgatei, que eu fiz em fevereiro, eu faço uma brincadeira. Eu pego o controle remoto da televisão que estava na mesa e simulo que é um celular e digo, olha, vai ter esse efeito do mercado também. O Neymar ligar e falar pro cara, vem pra cá jogar comigo. Ou o empresário, né, ou o diretor do Santos, quer vir jogar aqui? O Neymar tá aqui, tá te esperando aqui. Vai ter esse efeito do mercado. Isso não se confirmou no longo prazo, no médio e longo prazo. Não se confirmou. Quantos jogadores de peso vieram para o Santos porque o Neymar chegou e ele convenceu e ele trouxe, ele foi um fator de decisão? Quantos? Eu lembro da história do Roleiser, né? Mas parou por aí. Parou por aí. Claro que tem a incompetência do Santos também para trazer reforços. Tem a falta de credibilidade do Santos, a falta de recursos do Santos, tudo isso a gente sabe. Tudo isso a gente sabe. Mas se esperava esse elemento a mais, que não rolou. Patrocinadores, se esperava assim, teve a mudança do patrocinador master e tudo mais, o Santos aumentou ali o valor e tudo, mas se esperava assim aquela explosão. Então, além do custo alto, né? Alto da operação, né? Dos vencimentos, da participação dos contratos, o Santos não conseguiu arcar com aquilo nos primeiros 6 meses, aí teve que fazer o parcelamento, esticou, vai pagar até o fim da gestão do presidente Marcelo Teixeira. Então, nesse aspecto, também é um pouco frustrante essa chegada do Neymar, essa passagem do Neymar pelo Santos, porque também ficou abaixo, mas eu repito, eu também não vou tirar o Santos da equação. O Santos atrasado, o Santos institucionalmente parado, não vou tirar isso da equação, de jeito nenhum. O Santos também tem a sua parcela de culpa de não transformar o projeto Neymar num sucesso realmente maior. Mas tem participação do Neymar nisso também, porque vamos lá, o Neymar ficou fora, vamos pegar as lesões, ele se machuca contra o Red Bull Bragantino no início de fevereiro, no início de março, dia 2 de março, ok? Aí ele volta dia 13 de abril, 1 mês e meio. Volta contra o Fluminense do Maracanã. Aí ele se machuca no jogo seguinte, no dia 16. Volta no dia 22 de maio. Mais 1 mês e 8 dias fora. Aí ele consegue embalar. Aí ele faz uma sequência grande de jogos entre julho, agosto, início de setembro. Agora em setembro, machuca de novo. No mínimo 1 mês fora, pode ficar até 3. O patrocinador olha para o histórico do Neymar e conclui, tem muito risco aqui. Tem muito risco da gente chegar com força, com grana na marca e o cara tá fora, eu preciso da exposição. O que adianta? O que você falava aqui? Quando o Neymar tava no Al Hilal? Lembra? Vamos para o bingo do canal do Jorge Igor? Um projeto de contratação de um jogador de futebol só se justifica com a presença dele em campo. A ação midiática é uma parte do projeto. Ela não é o projeto todo. O central é o cara tá em campo, é a marca tá exposta, é a TV tá mostrando, é o cara aparecendo nos portais, nas redes sociais. E aí o cara que faz a conta, o patrocinador fala, pô, o risco é muito alto aqui, cara. De eu botar o Neymar, de eu botar uma grana pensando no Neymar, domingo, 8h30 da noite, passando no Sport TV, como vai ser o caso do clássico de amanhã,
E aí não tem, aí vai ter o Roleiser, aí vai ter o Barreal, aí vai ter talvez o Vitor Hugo no meio campo com o Barreal aberto. Pô, e cadê o Neymar que tava aqui? Qual a história do Fantástico lá? Cadê o Neymar que tava aqui? Sabe? E a mesma coisa, o mercado de jogadores. O cara fala, pô, tá bom, o Neymar tá me ligando, mas pô, machuca, fica fora, além do clube tá, né, ser a zona que é, enfim. Mas isso aí já é ponto pacífico aqui no canal. Só tem que se transformar para ser alguma coisa relevante no futebol brasileiro de novo, porque o que tá aí hoje é impossível. Além disso, o cara fala, pô, tá bom, o Neymar tá me ligando para jogar, mas, sabe, qual a certeza que eu tenho que esse cara vai estar lá com regularidade? Qual a certeza que eu tenho mais que ele não vai, no final do ano, eu vou e aceito. Ou no meio do ano, em qualquer momento. Você vai lá e aceita. Vem jogar comigo, aí o cara vem. Aí passa 2 meses o Neymar, pai, estamos negociando com os clubes europeus aí, o Neymar tem mercado, se recuperar, amém, vambora. Aí você fala, pô, sabe? Então os próprios sinais também que o Neymar e o seu entorno andaram dando, também não ajudaram muito. Então o projeto, ele realmente decepciona. O campo me decepciona, mas não muito, porque eu não esperava nada mais, muito maior. Esperava um pouco mais, não muito mais. E pensando em Copa e Seleção Brasileira, para mim, esquece. E isso é o que me causa muitas dúvidas e até uma certa preocupação, como alguém que gosta do futebol e entende o tamanho do Neymar pro futebol e o talento dele pro futebol. Porque a Seleção Brasileira sempre me pareceu um fator determinante de motivação para o Neymar. Pô, vou voltar para o Santos para ficar próximo da Seleção Brasileira, para ficar num ambiente onde eu tenho apoio, paz, tranquilidade e ficar perto da Seleção Brasileira. A partir do momento em que vai caindo a ficha que o Ancelotti não conta com ele, como o Neymar vai lidar com isso? Isso vai desmobilizá-lo de maneira definitiva? Isso é uma preocupação. É uma preocupação que as pessoas do entorno do Neymar já deveriam ter. Espero que tenham. Espero que já estejam tratando disso. Porque a Copa do Mundo vai passar, o Neymar provavelmente não será convocado, mas a vida dele vai continuar. Ele terá 34 anos no ano que vem. O Cristiano Ronaldo tá aí com um 40, meu amigo, e metendo gol. A carreira do Neymar não acabou. Mas infelizmente, o momento de carreira do Neymar dá sinais de fim, com 33 anos. Muito, assim, eu não digo isso com alegria nenhuma. Cara, eu não sou fã, eu não sou hater, eu já fui, como vocês sabem, elogiado pelo Neymar, eu defendi a chegada do Neymar, eu vibrei com a emoção do santista com a chegada do Neymar, defendi o santista por isso, mas nunca me afastei de criticar o Neymar nos momentos em que ele errou. E nunca deixei de constatar que hoje, apesar de ter contribuído em um ou outro momento com a camisa do Santos, eu acho que estaria pior sem ele, eu continuo achando ruim com ele, pior sem ele, até aqui. Acho que ele foi importante para evitar que o Santos não classificasse no Paulista. Ele foi importante em alguns jogos desse Campeonato Brasileiro, algumas boas atuações pontuais, é verdade, mas foi. Mas o saldo realmente fica abaixo. É uma pena. Agora, tentando olhar copo meio cheio, o Vojvoda tem liberdade agora para montar o time sem o Neymar, porque não é fácil você barrar o Neymar. Neymar jogou mal pra caramba em Belo Horizonte. Ele seria titular amanhã. Qualquer outro jogador, talvez, que tivesse a atuação que o Neymar teve em BH, fosse barrado pro Sansão. Né? Pô. Olha o desempenho do Neymar, olha como o Neymar fisicamente se comportou mal, olha o gol que ele perdeu no primeiro tempo, as 2 chances que ele teve. Mas sendo o Neymar, é algo mais delicado, mais difícil. Então, com o Neymar no departamento médico, o Vojvoda pode ter aí tranquilidade para montar esse time sem ele, para centralizar o jogo no Roleiser, enfim, pode ter um aspecto positivo, porque não é que o Neymar atrapalhe por ser o Neymar, é porque a fase é ruim, porque o que ele entrega hoje é pouco. Talvez melhore sem ele, talvez. Eu quero saber de você. Neymar ainda tem chance de ser protagonista na Copa ou já era?
Deixa sua opinião aí nos comentários porque essa discussão vai pegar fogo. Se você também quer ver Neymar brilhando de novo, mete o dedo no like e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala o que ninguém tem coragem no mundo da bola. Valeu, galera! Fica ligado porque a novela Neymar ainda vai render muito assunto por aqui. Até o próximo vídeo e que venham menos lesões e mais gols.